E aí, pessoal, de volta ao nosso canal aí com mais um vídeo, dessa vez trazendo algo inédito, uma partida jogada por mim, coisa que não é comum aqui no nosso canal. Não costumo apresentar para vocês partidas jogadas por mim, mas dessa vez, a pedidos, eu trago a partida jogada frente à atual campeã brasileira de xadrez e mestre FIDE, agora Júlia Alboredo, título conquistado lá na Índia, na Olimpíada Mundial de Xadrez de 2022. Essa nossa partida foi jogada no Magistral da Independência Baiana, no mês de julho. Este evento fez parte do Festival Baiano de Xadrez, que contou também com o grande evento Bahia Chess Open. E aqui nós jogamos este evento, a Júlia e mais outros jogadores, grandes nomes do xadrez brasileiro e sul-americano. Tive a oportunidade e o prazer de jogar com Júlia essa partida muito interessante. É uma partida longa. Não vou entrar em grandes detalhes de variações aqui de jogadas. Vou tentar ser breve nas análises, apenas mostrar o que de fato deve ser interessante para deixar aqui para vocês. Espero que vocês gostem do jogo. Vamos lá. Sem perder tempo, vamos ver essa partida frente à grande Júlia Boredo. E aqui eu joguei com E4, Júlia jogou C5, eu joguei cavalo F3, ela cavalo em C6. E eu respondi o cavalo C6 com o cavalo C3, que é o famoso anti-Sveshnikov, esse movimento, para evitar essa possibilidade de enfrentar o Sveshnikov, com uma abertura de muita luta, e eu queria evitar uma briga muito tática com a jogadora com Júlia, que é uma jogadora de ataque. Então, eu já respondi com cavalo C3, Júlia jogou D6, eu joguei D4, CD4 e cavalo D4. Me preparei para essa partida com a Júlia, esperando Siciliana e esperando a Siciliana Dragão, ou seja, com o Bispo Preto sendo desenvolvido lá por G7, e a Júlia me respondeu aqui dentro da posição com o cavalo F6, e confesso a vocês que na hora eu fiquei um pouquinho triste, já que você passa um tempo analisando algo, tenta se preparar para o adversário e de repente vem um lance que você não está esperando, e foi o que aconteceu, mas dentro dessa posição, como vocês veem aqui marcado, eu tinha duas possibilidades, que eu já tinha certa experiência jogando, Bispo em G5, que daria na variante Hauser, e o bispo C4, que daria na variante Sozin. Optei pela segunda opção, bispo em C4, e aqui a Júlia respondeu com bispo em D7. Notem que marquei aqui para vocês entenderem que após bispo C4, outras possibilidades seriam E6 e G6 na posição, mas ela optou por bispo em D7 aqui. Respondi com roque pequeno. E aí Júlia me surpreende com o G6, o que me deixou de certa forma feliz, porque eu volto à minha preparação onde eu queria jogar com o Júlio justamente frente a dragão, não com roque grande, sim com roque pequeno, frente a essa grande jogadora. Respondi com H3, lance necessário, marquei com setas também. As brancas precisam futuramente responder com bispo E3 nessa posição, sem sofrer a pressão do cavalo preto de F6 em G4. Bispo em G7, bispo em E3, roque pequeno e finalmente bispo em B3. Esta posição que tinha estudado, a Júlia já tinha aqui antecipado o bispo em D7, que era uma das variações, e aqui brancas e pretas possuem seus planos. A Júlia vai dar início a um dos dela, que é simplesmente cavalo em A5, pressionando o bispo de B3 das brancas, que é um tanto perigoso, já que ele pressiona a diagonal A2G8. Notem que, mais uma vez, marquei para que vocês entendessem que após o lance da Júlia, as possibilidades das brancas, diferente da que foi jogada por mim, também eram conhecidos aqui na posição. Torre A1, com a ideia de bispo em G5 e bispo em F6 e cavalo D5. E também aqui o lance dama em D2, que visa simplesmente bispo H6, troca os bispos de casas escuras e deixa a torre de A tendo a possibilidade de chegar a D1 e a E1 nessa posição. Mas aqui eu optei por um menos jogado, mas também conhecido, dama em D3, o que dá liberdade à torre de A. Está lá em A1, quieta, tem possibilidade de jogar mais uma vez em D1 e também na casa E1. Aqui a Júlia respondeu com A6, também marquei com setas para que vocês entendam os prováveis planos aqui das pretas. Notem que as pretas têm planos como B5, torre C8, cavalo C4 e as brancas se preparam para isso com torre de AD1 e após cavalo C4, bispo C1, assegurando a segurança do peão de B2 aqui. E também guardamos a ideia de F4 e quem sabe F5. Seguiu torre de AD1, Júlia respondeu aqui com dama em C7 dentro da posição. Talvez uma imprecisão, pois não é comum ver neste tipo de situação a dama chegando em C7 e sim a torre, que está em A8, chegando em C8 e tendo avanço de B5, como citei. Júlia respondeu com dama em C7 e após este lance, procurei analisar a posição e entender como deveria jogar aqui as brancas. Possibilidades, eu tinha F4 como possibilidade e torre E1, mas a mais lógica de todas elas é seguir simplesmente com bispo em G5, ameaçando o bispo captura F6 e cavalo D5 dentro da posição.
Aqui a Júlia pensou um pouco e chegou à conclusão de que deveria seguir com cavalo toma B3. E notem que após cavalo toma B3, eu marquei as possibilidades de captura. Vocês podem pensar, você quer mostrar o óbvio? Este é o grande detalhe. Aqui eu pensei um pouco, confesso a vocês, qual peão deveria capturar. Segui com o peão mais lógico, o que diz a teoria. Capturas de peões geralmente devem ser feitas em direção do centro do tabuleiro. Mas o ideal para a posição seria o peão de C capturando. Vocês vão perceber que Júlia vai conseguir exercer um pouco de pressão no peão de C2, já que a minha captura foi A captura B3 e ameaçando bispo toma F6 e cavalo D5. Júlia respondeu aqui com bispo C6, assegurando aqui a segurança do ponto D5 por parte das pretas. Respondi com torre de F1, que guarda a ideia de, já está marcada aqui, de bispo toma F6, cavalo D5, por exemplo. Se bispo toma D5 é D5, e a torre das brancas consegue pressionar aqui o ponto E7, e quem sabe posso dobrar até torres na coluna E. Aqui temos torre de F8, jogado por Júlia. Respondi com torre A2, que guarda as ideias, as setas já indicam para vocês. De bispo toma F6, cavalo D5 e torre de D1, pressão na coluna E. Júlia respondeu com torre de AD8, talvez também aqui uma outra imprecisão da Júlia, pois após este lance a Júlia vai perder pelo menos um peão. Tentem encontrar aqui resposta das brancas. Bom, se vocês pensaram em cavalo toma C6, vocês acertaram. E após cavalo toma C6, Júlia tem claramente aqui duas capturas. Ela tem B captura C6 e dama captura C6. Qual será o melhor? Se você pensou que, ou vocês pensaram que dama toma C6 é o mais adequado para não ter aqui a queda do peão de torre, quero mostrar a vocês o movimento E5, muito forte dentro dessa posição. Se a Júlia responde E5 agora com D toma E5, teríamos dama captura D8, torre captura D8, torre D8 cheque. E, obviamente, se bispo em F8, teríamos bispo em H6. Bem chato, hein? Mas aqui a Júlia responderia com cavalo E8, que parece que está segurando a posição em que as brancas vão conseguir valorizar a sua dama mais. Mas não, após simplesmente cavalo D5, a posição está completamente perdida para a Júlia. Ameaça clara de cavalo A7 cheque, atacando o rei, atacando a dama em C6. É difícil de ser defendida. E outras possibilidades que vão surgir aqui. Obviamente, a Júlia evitou essa possibilidade e resolveu seguir aqui dentro desta posição com B toma C6. E notem que após B toma C6, dama captura 6 e as brancas aqui asseguram um peão a mais. A partida está definida? As brancas estão com o jogo ganho? Não. As brancas possuem um peão a mais, mas as pretas têm muitas chances aqui de contra-jogo e vocês vão ver que Júlia simplesmente vai encontrar possibilidades para tentar atacar. Neste momento, eu tomei a decisão de simplesmente jogar de forma sólida e segura, já que eu já esperava por parte da Júlia a tentativa de complicar o jogo. E, obviamente, em tais situações, a gente não precisa entrar em desespero quando nós temos a vantagem. Esse desespero deve ficar com o nosso adversário ou adversária. Aqui, Júlia seguiu com o cavalo D7, o que guarda a ideia de cavalo em C5. Respondi com dama D3. Temos dama C4. Resolvi manter a dama numa excelente diagonal, pressionando de A2 a G8 dentro da posição. Guardei a possibilidade também de F4, F5, F toma G, H toma G, dobrar torres na coluna F. É óbvio, é claro para todos nós, que a Júlia não iria ficar com os bracinhos cruzados esperando que eu fizesse tudo isso na partida. Eu estou passando para vocês apenas as ideias, o que passava pela minha cabeça naquele momento, mas óbvio que a Júlia não deixou nada disso acontecer. Temos aqui cavalo S3, bispo em A3, dama em B7 e veio F4, com as ideias já citadas, com a ideia de jogar com F5, F toma G, abrir a coluna F, pressionar essa coluna, quem sabe com as duas torres e quem sabe com a nossa dama aqui pressionando F7. Nada mais que ideias. Júlia respondeu com cavalo C7, já tentando o avanço D5 dentro dessa posição. A resposta foi torre de AD2, quebrando os planos da Júlia. E como eu falei, minha proposta é de jogar solidamente esta partida. E foi dessa maneira que joguei todo o evento também. Então temos aqui torre C8, com ideia de D5 na posição, dama E2. Júlia responde C5, dama D3 e dama em C4. Mais uma vez a dama retorna à sua melhor casa e Júlia responde com cavalo B4. Note que o cavalo B4 ele vai sim estar incomodando as brancas, ele está batendo no ponto C2. Com CB3 essa possibilidade não existiria e poderíamos até, quem sabe, no futuro, com A3, afastar este cavalo de B4. Mas eu segui com torre A1, um lance estranho, eu já estava com apurado, óbvio que é estranho, eu buscava por parte da Júlia aqui
possibilidade de troca de torres na coluna A, para redução maior de peças, que era o meu objetivo dentro dessa posição, para tentar valorizar minha vantagem de peão. Tudo bem, podemos pensar em um peão dobrado, mas assim como Fischer dizia que dama era sempre dama no xadrez, peão a mais também é sempre peão a mais numa partida. Então aqui nós temos E6. Torre A1, quando executado por mim, eu sabia que traria a possibilidade do movimento E6 por parte da Júlia na posição, já que eu não poderia jamais aqui capturar o peão de D6 devido a cavalo tomar C2 e as brancas não estão nada felizes aqui. Obviamente, vi e simplesmente respondi com bispo F2, Júlia bispo H6, bispo em G3, torre de D8 e simplesmente retornei com a torre para D1. E aqui vai começar uma verdadeira luta dos dois lados. Aqui eu já estou bastante apurado e a Júlia caminhando por apuro, até apuro também de tempo. A Júlia até então ela estava conseguindo ter um controle e mantendo a diferença de tempo para mim, que foi se reduzindo neste ponto crítico do jogo. Dama E7, torre F2, obviamente tirando a torre das ações indiretas aqui do bispo que está em H6. Temos torre D7, a Júlia quer apostar nas torres dobrando na coluna D e o avanço de D5. Temos rei H2, procurei tirar o meu rei também do sofrimento dessa diagonal H6, C1, correndo o risco de ter minha torre cravada com bispo em E3 e também guardando a ideia de F5, que era um bom lance que acabei não jogando na posição por acreditar que não me traria muito aqui. Então temos torre de CD8, cavalo em A4, tentando quebrar a ideia de D5 por parte da Júlia. Júlia respondeu aqui com bispo em F8 para segurar o avanço de D5. C3 finalmente expulsando o cavalo. D5 jogado por Júlia e dama E2. Aqui já estamos jogando bastante rápido a partida. A partida foi jogada no sistema clássico de 90 minutos com 30 segundos de incremento. Temos cavalo C6 e E toma D5 foi minha decisão. Júlia respondeu com torre toma D5. Temos torre toma D5, trocando um par de torres. E E toma D5. Aqui é possível para as brancas seguirem com dama toma E7, por exemplo, e bispo toma E7. Mas devido ao apuro que já ficou para ambos aqui, eu decidi manter as damas no tabuleiro e complicar o jogo, simplesmente após a D5 com dama B5. Já que eu já estava mais ou menos aqui com 1 minuto, talvez, e a Júlia seguindo com os 2, talvez. E aqui ela respondeu com cavalo A7, ou dama A5, e D4. Finalmente a Júlia insiste e está buscando a vitória, que é característico do seu temperamento como jogador. A Júlia joga sempre para ganhar nas posições. Então temos D4, CD4, CD4, foi a decisão tomada por mim. Eu poderia não ter feito essa captura, mantido a posição também, e joguei com torre em D2. A partida seguiu com H4, que guarda até ideias de H5, perdão, com ideias de H4 na posição. E aqui eu tomo uma outra decisão, que é a de simplificação de damas com dama E5. É um tanto duvidoso, mas vai facilitar as minhas ações aqui. E eu ganhei bastante tempo logo após a troca de damas, onde eu reduzi chances de ataque ao rei ou coisas parecidas que passavam pela minha cabeça durante o apuro. Júlia seguiu com dama toma E5, porque ela pensou bastante, ficou completamente apurada junto comigo. F toma E5, D3 jogado por ela, simplesmente cavalo C4. Agora estou procurando ajustar o meu cavalo, trazer o cavalo para a direção do peão de D3 de Júlia, também assegurando mobilidade no meu bispo. Júlia joga de forma muito lógica, bispo H6 e cavalo C6, melhor ação do seu cavalo. Eu respondo com cavalo C4, Júlia responde aqui com cavalo B4, que me deu uma grande chance na partida de responder com lance simplesmente bispo em E1. Notem que é um lance bastante útil, não só ameaça o cavalo que está em B4, como propõe aqui também troca dos bispos e redução da pressão das pretas com o seu peão passado. E ao mesmo tempo libera as ações do rei, para que ele possa seguir, por exemplo, com o rei em G3, rei F3, rei E4, ou até mesmo, dependendo da situação, rei G1, rei F2 nessa posição, também com a ideia de rei F3 e chegar em E4. São as possibilidades que poderiam surgir após o lance jogado por Júlia. Ela respondeu com cavalo em C2. Vocês vão perceber que este cavalo em C2 da Júlia não vai mais ficar tão bem no jogo. Aqui minha resposta foi bispo em D2. Júlia respondeu com bispo em G7. Joguei bispo em C3. E agora o peão de D3 passa a ser alvo de ataque. As brancas seguem com ameaças de conseguir marchar com o rei até a este peão. Júlia respondeu com torre D5, veio o rei G3, G5, tentando quebrar rei F4, mas vocês vão notar algo importante, que foi a minha observação também, onde eu já tinha aqui, jogando rapidamente, eu já tinha mais ou menos 4 minutos, a importância de chegar com meu rei F3 em E4, não só para pressionar D3, como chegar F5 e pressionar os peões G5 e H5 da Júlia.
Eu respondi com rei F3, Júlia torre B5 e finalmente torre captura D3, torre captura B3 e chega o rei E4. Notem que agora as brancas ameaçam não só rei F5, como querem também, por que não, pensar na possibilidade de levar o cavalo aqui da Júlia Alboredo para casa, em colocar no bolso esse cavalo. E aqui na pressão, Júlia do tempo responde com o cavalo em B4. Erro decisivo aqui na partida. Será que vocês encontram aqui a sequência das brancas na posição? Sequência de simplificação para as brancas. Bom, se vocês pensarem em torre D8 cheque, foi o que eu joguei, rei H7 torre B8 cravando o cavalo. E a Júlia, para sua felicidade, ainda tem como resposta cavalo A6, o que assegura a recuperação material após torre toma B3, cavalo C5, mas agora as chances de empate da Júlia já não existem após rei F5, cavalo toma B3, rei toma G5, cavalo C5, rei captura A4, e finalmente Júlia responde com cavalo E4 dentro da posição. Aqui as chances das pretas são muito poucas para conseguir salvar a posição, e o lance executado por mim incomodou ainda mais aí a campeã brasileira de xadrez, o movimento cavalo D6. Notem que não só pressiona o cavalo que está em E4, como também pressiona o peão de F7. E aqui, Júlia respondeu em desânimo com cavalo toma C3, BC3, bispo toma E5, seguimos com cavalo toma F7, bispo toma C3. Agora, o ganho para as brancas é tranquilo, 2 peões a mais no lado do rei, apoio do cavalo, vamos avançar os peões. Melhorei o cavalo, G4, cavalo E4, G5, rei G4, H4 e veio H5, rei F5. E notem que após cavalo F6, Júlia Moredo toma a decisão de abandonar a partida, já que ela não vai ter como evitar a promoção de um dos peões das brancas. Foi um grande prazer jogar frente à melhor jogadora do país, fiquei muito feliz, muito mais por estar jogando com ela do que necessariamente com o resultado da partida. Foi uma verdadeira batalha, como vocês viram, esse jogo com a Júlia, um jogo longo e que nos deixou bastante cansados. Analisamos um pouco a posição, mas realmente o cansaço era grande para fazer uma análise maior, mais apurada da partida, mas foi, como eu volto a dizer, uma felicidade de ter participado deste evento e de ter tido a oportunidade de jogar com a Júlia e com tantos outros grandes nomes do xadrez nacional e sul-americano. É isso, espero que vocês tenham gostado da análise, a partida foi longa, o vídeo vai ser um pouco longo, espero que vocês tenham gostado. Espero contar com os likes de vocês e seus comentários. Irei responder a todos e até o próximo vídeo. Valeu!